Olá, meu nome é Imaculada Nascimento, eu sou professora, sou pesquisadora e sou integrante do grupo Mulheres em Letras, grupo de pesquisas Mulheres em Letras, que é vinculado à Faculdade de Letras da UFMG e ao CNPq. Quero agradecer muito ao senhor presidente da Academia Mineira de Letras, o Dr. Rogério, pelo convite, e dizer que eu me sinto honrada, não somente pelo convite da academia, mas por estar tendo a oportunidade de falar sobre Maura Lopes Cansado, que eu acho que é uma escritora que merece ter uma relevância maior, sendo que ela ficou praticamente esquecida desde a morte dela em 1993. Eu encontrei alguns trabalhos sobre ela, que vem nos últimos 10 anos, parece que ela tem sido relida, surgiu até um livro, um romance no qual ela é protagonista, que se chama Bela Noite para Voar, uma peça de teatro, esse livro, o romance foi inclusive transformado em filme, e tem surgido alguns trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Eu li artigos de psicanalistas a respeito da obra dela, mas eu ainda acho que é pouco, sabe? Que ela é uma obra que merece ser muito estudada pela maneira como ela conduz a sua escrita, pela maneira como ela apresenta ao leitor, um diário que surpreende das primeiras páginas até as últimas. Bem, Maura Lopes Cansado nasceu em São Gonçalo do Abaeté e era filha predileta do pai, era uma filha temporã, e o pai tinha uma paixão especial por ela, e em decorrência disso, Maura cresceu como a princesinha da casa, todos fazendo as vontades dela, o pai principalmente, e em decorrência, todos da casa, a mãe, os empregados, cercavam Maura de todos os cuidados, carinho e proteção possível. E ela cresceu nesse ambiente. Quando ela nasceu, a mãe dela, Dona Santa, era chamada assim a mãe dela, fez uma promessa de vesti-la de azul e branco, que são as cores de Nossa Senhora, na religião católica, porque ela nasceu com alguns problemas de saúde, então ela ia vestir azul e branco por 7 anos. Acontece que quando finalizou esse período, aos 7 anos, ela teve a primeira crise epiléptica dela. Bom, ali ela viveu, entre São Gonçalo de Abaeté e uma fazenda dos pais, onde eles ficavam muito em Patos de Minas, e ela esteve também interna num colégio em Patos de Minas por um período. Aos 14 anos, Maura teve vontade de tirar o brevet de piloto, entrou num aeroclube e lá ela conheceu um rapaz por quem ela se apaixonou e quis casar-se, contra a vontade do pai, que prometeu tudo para ela para que ela não se casasse, mas não teve jeito. Ela se casou assim mesmo, teve um filho e 1 ano depois o casamento estava acabado. Bem, ela, quando o filho estava com 3 anos de idade, ela veio para Belo Horizonte com o objetivo de estudar. Só que ela chegou aqui e os colégios tradicionais de Belo Horizonte se recusaram a recebê-la porque ela carregava esse estigma, de mulher separada. Nós sabemos que a tradicional família mineira sempre achou que, achava que a mulher separada não era uma mulher muito bem vista pela sociedade. Então ela teve problemas para entrar em alguns colégios. Por fim, ela contratou professores particulares, estudou um pouco, umas 2 ou 3 línguas, mas começou a levar uma vida muito desregrada, Ela ficou sozinha aqui, muito nova, muito jovem, Aos 16 anos, ela ganha, inclusive, um aviãozinho
né, um paulistinha, que a mãe dá de presente, o pai já tinha falecido nessa época, e ela dá esse presente para ela, e ela, apesar de ser epiléptica, ela sobrevoava a terra dela e as fazendas, né, da família nesse avião, né? Ela corria um risco muito sério, porque ela podia ter uma crise em pleno voo, né, o que seria fatal. Mas ela foi vivendo assim nessa procura assim de alguma coisa, né, que ela mesma não sabia o que era. Enfim, depois de pouco tempo em Belo Horizonte, né, que ela acabou morando, como ela não foi aceita como interna nos colégios que ela queria, né, que ela veio para cá para entrar num determinado colégio, o colégio não aceitou, o outro também. Ela foi morar em pensionatos e ficou de pensionato em pensionato. Quando os donos do pensionato descobriam que ela era uma mulher separada, né, eles davam um jeito de mandá-la embora e ela tinha que ir para outro e tal. E por fim ela foi morar num hotel caríssimo, né, um hotel luxuoso de Belo Horizonte, onde ela encontrou rapazes e moças que eram mais ou menos independentes, né, e pensavam mais ou menos como ela, tinha uma certa liberdade, e ali ela se sentiu um pouco melhor. Mas ela começou a beber muito, ela não tinha controle nenhum, ela não sabia beber, e ela se embebedava todas as noites. Ela começou a fumar também exageradamente, né, e sabendo que ela não podia abusar de bebida alcoólica porque ela tomava remédios, mas mesmo assim ela viveu essa vida totalmente desregrada aqui. Ficou se sentindo, né, com o passar dos dias e uns 2 anos depois ou 3, ela começou a se sentir pior, porque ela entrou em depressão, ela emagreceu muito, né? Ela não encontrava um lugar para ela, né? Ela não entrosava, ela não conseguia fazer amizades, porque ela se sentia também uma pessoa muito especial, né? Porque ela foi criada assim, como uma pessoa especial, como uma princesinha, né? Então, ela não se ajustava bem nos grupos dos quais ela se aproximava. E então, sentindo-se muito mal, ela acabou se internando voluntariamente na Casa de Saúde Santa Maria, aqui em Belo Horizonte. E, né, ela conta no diário que ninguém entendeu na época essa internação. Claro, é uma coisa assim estranha, né? Como é que uma pessoa se interna voluntariamente numa casa que recebe, né, num hospital que recebe pessoas com problemas mentais ou problemas psicológicos, né? Mas ela disse que ela precisava desesperadamente de carinho, de proteção, né? E ela pensava que o hospício para ela tinha uma certa aura, né? Que ela não sabia explicar muito bem. É claro que, né? Pensando que naturalmente, como um sanatório, um hospital desse recebe pessoas com problemas mentais e ela tinha necessidade de proteção, ela imaginou que num lugar desses, essas pessoas, já que eram doentes, recebiam um tratamento especial, mas não foi bem assim, né? Porque ela recebeu o tratamento tradicional que se usava nos sanatórios da época, né? Eletrochoques, remédios fortíssimos, remédios para dormir, injeções de todo tipo, né? Que faziam parte do tratamento. E inclusive os quartos fortes, né? Que eram as solitárias, porque apesar das pessoas ali, das mulheres, né, porque ela ficava em alas femininas, é lógico, serem doentes mentais, quando elas transgrediam algumas regras, elas eram colocadas nesses quartos fortes, né? E Maura vivia transgredindo as regras, né? Nesses quartos fortes ela ficava ali, ela conta que às vezes ela ficava ali só com o vestidinho simplesinho do hospital, né? Porque eles usavam uma roupa lá do hospital, um vestidinho fininho, né? Num quarto super frio, ficava dias e mais dias naquele ambiente ali, né? Deteriorado, porque ali mesmo ela tinha que fazer as necessidades fisiológicas e mais a comida que era colocada ali por baixo da porta para ela, que às vezes ela ficava nervosa e chutava e aquilo se espalhava pelo chão, enfim. Uma situação extremamente humilhante e indesejada,
né? Mas volta e meia ela quebrava as regras novamente e ia para o quarto forte de novo. Enfim, 2 anos depois, a mãe dela parou de pagar esse tratamento dela, porque era a mãe que pagava, né? Era um hospital muito caro, particular, e a mãe dela não deu conta mais de pagar. Então ela teve que sair e se sentindo pior do que ela entrou, porque ela, mais do que nunca, ela se sentiu desamparada, né? Começou a ter pesadelos, insônias e muito nervosa, emagreceu muito, extremamente depressiva. E aí ela resolveu ir para o Rio de Janeiro para ver se a vida dela tomava um outro rumo lá. Chegando no Rio de Janeiro, ela conseguiu trabalhar em 2 jornais importantes, o Jornal do Brasil, né, e trabalhava no suplemento dominical, que era um suplemento muito importante, né, do jornal, e no outro jornal, Diário da Tarde. Bom, ela fez amizades lá com um grupo de intelectuais, né, que a acolheram e que gostavam muito, começaram a ler, né, os trabalhos dela. Ela publicava poemas, publicava contos, né, que foi Reinaldo Jardim, Ferreira Goulart, Assis Brasil, José Louzeiro, Carlos Heitor Coni, né, foi um time assim que a acolheu, né, e que gostava do trabalho dela e que incentivava, né, porque via a criatividade dela de escritora, né? Alguns deles até a ajudaram, teve um que deu uma máquina Olivetti para ela escrever em casa, porque ela não tinha um centavo mais, ela gastou o dinheiro dela todo da herança, né, porque ela não era comedida, ela não sabia nem como usar esse dinheiro, e ela totalmente desgovernada mesmo, né? Nessa época ela já estava sem um centavo. E insatisfeita com as relações pessoais, ela achava que as pessoas se aproximavam dela porque elas queriam, sempre com interesses, né? Por exemplo, assim, ela conta no diário que às vezes um rapaz se aproximava dela, né? Um homem casado, porque era chique ter uma amante, né? Naquela época, principalmente ela que era de uma família de projeção nacional, né? Então ela via sempre esse lado, sim, das pessoas que se aproximavam dela, né? Vou ler um trechinho aqui, que é muito legal do livro dela, na página 37, de Hospício é Deus. Vou ler um trechinho para dar uma ideia, assim, né, do que ela escrevia mesmo, e desse desconforto que ela sentia, né, de estar no mundo. Bem, sinto medo. Minha vida não é importante. Não sou imprescindível a ninguém. Ao contrário, considero-me inútil e até perniciosa. Socialmente não tenho nenhum valor. Costumo causar sérios desastres a meus amigos. Vou saltar um trechinho aqui que ela cita umas pessoas, mas vem uma coisa mais legal aqui. Apesar de tudo, sinto medo do que pode tomar conta de mim. Levar-me para onde? Vou mostrar isso aqui mais perto, porque é uma estratégia de escrita que ela usa no livro todo, que é muito interessante. Olha só, levar-me para, e aí ela usa um traço contínuo, né, como se aqui fosse uma lacuna que ela não sabe o que ela poderia dizer, o que ela quer dizer, né? Onde? E aí vem outro tracinho, isso aqui parece um travessão, mas não é não. Isso aqui é um traço, né? Mais curto, mas é um traço também que né, sei lá, um silêncio que significa alguma coisa. Né? Levar-me para onde? Seria necessário aprender a proteger-me contra mim mesma. Não possuo nenhum equilíbrio emocional. Passo de grande exaltação para profunda depressão. Gasto-me desesperadamente. Entre parênteses, não me esquecer de que sou vítima de disritmia cerebral. Como estou presa à infância?
nego realidade ao que me veio depois. Até as pessoas não são, porque não as aceito. Aqui vem de novo outro tracinho mais curto, né? Com significado aqui qualquer de alguma coisa que ela não sabe, que ela não quer dizer, ou que, né, ou não pode dizer, não sei. Bem, ela fica então no Rio de Janeiro e ali ela tem uma série de internações, né? A maioria delas é voluntária, né? Em sanatórios, né? E aí eu fico pensando assim, né? Numa questão da Maura, sabe? Que fico pensando numa espécie de neologismo, né? Que eu vou usar aqui, que seria beirabismo, sabe? Vamos emendar essas duas palavras aí. Beirabismo, sabe? Que tem o significado assim de uma pessoa que não sabe muito bem de que lado ela pode se posicionar, ou uma pessoa que gosta de viver em perigo, que gosta de se colocar em perigo, né? Que tem um certo prazer nisso, talvez, né? Uma pessoa que vive num entrelugar, uma pessoa que talvez, né, talvez seja uma mistura do prazer de ficar ali nesse perigo, ou uma pessoa que não consegue mesmo viver sem esse perigo, né? Né, então ela vive ali naquele entrelugar, né? Porque eu fico pensando assim, ela se interna no sanatório, sabendo que ali ela está à procura de proteção, mas ela sabe, ela já viveu essa experiência, ela sabe que ela vai viver, que ela vai ser submetida a eletrochoques, às injeções, aos quartos fortes, e mesmo assim ela vai, né? Como anteriormente a questão do avião, né? Ela sabe que é um perigo, que ela pode ter uma crise em pleno ar, mesmo assim ela voa. Né? Vamos pensar aqui nesse livro especificamente, né, no sentido assim, no sentido formal desse livro, né? Ele é escrito em 1959 e 1960, quando ela está internada pela segunda vez no Hospital Gustavo Riedel, no Rio de Janeiro, né? Além da narrativa aqui do cotidiano no hospício, né, ela narra relações com outras mulheres, ela faz apontamentos, analisa outras mulheres, né, com as quais ela convivia, mulheres com problemas mentais também, né? Ela faz referência, inclusive, a pessoas que ela encontrou em outros sanatórios, né? Conta alguma coisa, né? Aquelas que ela consegue se relacionar com algumas delas, né? Aquelas que ela julga que são do bem, né? Que ela diz que são pessoas boas, são pessoas das quais ela pode se aproximar, são pessoas que gostam dela, né? Quando ela sente que as pessoas gostam dela, né? Faz muitas críticas, né? Críticas à administração, crítica ao diretor do sanatório, né? Critica os médicos. Na verdade, ela vive rodeada de mulheres, né? Porque ela vive em alas femininas. Então, ela vive rodeada de mulheres. Até as guardas são mulheres, né? E ela tem muitos problemas com as guardas, né? Que são mulheres que não respeitam muito essas doentes mentais que estão ali. Elas acham Maura muito tupetuda, né? Assim, como se ela fosse uma pessoa especial, né? E às vezes fala com ela, mas você é doida, você tá aqui igual qualquer uma outra, você não é diferente de ninguém, né? E ela enfrenta algumas dessas guardas, né? E acaba indo para os tais quartos fortes muitas e muitas vezes, né? Então, essa coisa, né, dela, o que ela procura, por que ela quer viver assim, né? Por que ela quer viver assim? Parece que ela vive entre a sanidade e a loucura, sabe? Assim, um pé dos dois lados, entende?
Bem, no sentido formal, né, vamos pensar um pouco aqui nesse diário no sentido formal. Trata-se de um diário, é lógico, né? Está escrito aqui, diário 1, né? Então a autora escreveu diário 1, então nós acreditamos de cara que isso é um diário. Mas ele tem como suporte as datas, né? Dia, mês e ano, né? Então ele é um gênero literário que na verdade ainda era muito pouco comum na época, embora alguns escritores no Brasil tenham escrito diário, mas são pouquíssimos, né? E a Maura, no panorama literário da época que ela estava, era um panorama literário que ainda tinha relação com o concretismo, né? Ferreira Goulart ainda estava ali à frente dos concretistas no Rio de Janeiro. Mas ela, de uma certa maneira, ela inova, né? Esse livro dela, eu penso que não tem exatamente a ver com o concretismo, mas não tem a ver com o concretismo, mas ela usa estratégias de escrita aqui muito interessantes, né? Porque né, se a gente pensar assim, as ideias vão vindo relacionadas com outras, né? Algumas, né? Surge alguma coisa original no meio de toda, né? De todo um movimento que existe ali, e aí eu acho que ela se desloca um pouco, não tem a ver com o concretismo, né? Mas outras escritas, né? Surgiam também enquanto o concretismo se instalava, já estava instalado, né? O concretismo começa ainda no princípio dos anos 50. Bom, o que ela inova, a maneira dela inovar, algumas estratégias, eu vou dizer aqui, porque não é possível a gente falar de tudo em tão pouco tempo, né? Ela traz algumas inovações, por exemplo, depois das datas, ela usa alguns títulos, sabe? Várias vezes ela faz isso. Um título que às vezes é o nome de uma mulher, que pode ser uma guarda, pode ser uma colega dela, né? Alguém que até com um problema mental sério, né? E que ela se mostra amiga dessa pessoa, gosta da pessoa, né? Outros nomes ela faz críticas, e às vezes esses títulos também vêm como uma referência a algum acontecimento que ela vai narrar ali. Então, depois das datas vem isso, vem títulos, sabe? Bom, em outros trechos vem epígrafes logo após a data, né? Epígrafes mencionando trechos de filósofos ou de algum escritor do cânone, né? Esses mais clássicos que a gente conhece. Uma outra coisa que ela faz são pequenos poemas ao final de alguns dias. São poemas de 2 versos só, né? Mas isso é bastante recorrente no livro, sabe? Sempre no final da narrativa daquele dia ali. E além disso, esse uso desse tracejamento que eu mostrei aí, que também é recorrente, né? São traços contínuos, como se estivesse substituindo, né? Como eu falei, o pensamento que ela não sabe, o que ela não quer dizer, né? Mas ali tem, aquilo é uma representação de um silêncio que significa, né? Ou para representar também lapsos de memória, né? Ou até mesmo, fico pensando, como uma estratégia de escrita que tem a ver com experimentalismo estético, né? Experimentalismo estético, sim. Uma outra coisa que é interessante, né? Tem muita coisa interessante nesse livro, mas tem uma frase que eu gostaria de marcar, que está na página 75 desse livro, em que ela escreve assim: devo escrever sempre no princípio de cada página do meu diário que sou uma psicopata. Gente, isso é uma frase assim que causa uma surpresa muito grande no leitor, sabe? Causa um impacto muito grande no leitor. Por que ela escreve isso, né? Devo escrever sempre no princípio de cada página do meu diário que eu sou uma psicopata, né? Isso me soa como uma estratégia também de conquista, de sedução do leitor, né? Porque ela poderia estar querendo dizer assim, olha,
Isso é um diário, mas não desconfiem do que eu disser, não acredita muito em mim não, que eu sou louca. Né? Eu sou uma psicopata, então acredita muito no que eu estou dizendo, não. Percebe, assim, é uma coisa muito interessante, né? E a gente tem que lembrar que trata de uma narrativa autobiográfica, né? Portanto, memorialística, né? E deveria haver aqui um pacto autobiográfico do sujeito que escreve, né? Através do qual ele deveria se projetar para o leitor, né? Mostrando sua verdadeira face, mas ele não faz isso, né? Isso é uma coisa quase impossível, né? Porque o discurso autobiográfico ele carrega em si a ficção, né? Então a chave de leitura, né, que a gente recomenda nesses casos, né, aponta para uma narrativa que vai reverberar entre a memória e o esquecimento, porque o narrador ou a narradora nesses casos, né, eles vão ressignificar as experiências vividas e que eles vão contar ali, né? Agora, a narradora de Hospício é Deus é a própria autora. Então, nós temos aqui uma narradora autora, né? Ela vai nos dar indícios, vai nos dar pistas do desconforto dela de viver, né? Da busca de si mesma, da procura de respostas que ela não encontra, que lá, quando ela vem para Belo Horizonte, ela já demonstra isso, né? E aí eu penso novamente aqui, eu estou falando do sentido mais formal, né, assim, desse livro, mas eu penso novamente no beirabismo, né, porque eu disse que ela vivia nesse entrelugar, né, nesse beirabismo entre a razão e a loucura, né, mas a escrita dela também me parece, assim, que a escrita dela é como se, para mim, é como se ela também assim, estivesse a ponto de enlouquecer, né, a escrita também parece que se... Entende? É uma estratégia de escrita, assim, fantástica que ela faz. Tem trechos em que a narradora se mostra super consciente do que ela está dizendo, consciente da crítica ou do que ela está narrando, do que ela está analisando. Em outros trechos, ela já vai reverberar a angústia que ela sente, né? E nós sabemos que isso é da ordem do inominável, do indizível, né? E aí esse tracejamento ali, né? Esses pontos de silêncio se repetem muito, né? Então essa narrativa dela, ela é errante, ela é desnivelada, sabe? Às vezes ela volta e conta alguma coisa lá atrás que aconteceu em um outro hospício onde ela teve com uma outra pessoa, ela relembra alguém que ela conheceu em outro, né? Então tem uma coisa de descontinuidade, assim, sabe? Que deixa o leitor bem, às vezes, assim, surpreso, meio que desconfortável, como se ela puxasse o tapete, assim, do leitor, né? A dicção é sempre muito oral, sempre, né? E ela atravessa, né, toda essa oralidade, né, com esse jeito dela de escrever assim, desnivelado, né? Ela coloca repetições, balbucios algumas vezes, né, interrupções, associações súbitas, né, esses silêncios marcados pelo tracejamento e até mesmo por gritos. É incrível como que ela coloca esses gritos ali, quando sabe, assim, em alguns momentos que ela conta que ela se assustou com alguma coisa. É incrível. Então, é isso mesmo, assim, nesse sentido que eu falei. Parece que a escrita dela também se coloca no mesmo entrelugar que a própria narradora, autora, né? Tem um trecho aqui interessantíssimo que eu vou ler também, da página 77, tá, gente? De Hospício é Deus ainda. Ela diz assim: às vezes caio em profunda depressão, as coisas externas me machucando duras, e no íntimo um sofrimento incolor, uma ânsia, um quase desejo a se revelar. Olha só, um quase desejo a se revelar. Não, um profundo cansaço, ausência total de dor e alegria, um difícil existir vagaroso, o coração escuro como um segredo,
sobretudo a certeza de que estou só. Sinto, e essa sensação não é nova, como se uma parede de vidro me separasse das pessoas, conservando-me à margem e exposta. E por mais que eu grite, ninguém escutará. Essa parede de vidro a qual ela se refere aqui, ela é recorrente na narrativa dela, sabe? Porque a narradora conta que quando ela era menina, ela já sonhava com essa parede de vidro às vezes, né? E ela acordava desesperada, com muito medo, gritava pela mãe, acordava a casa inteira e tal. E quando ela já está moça, essa parede aparece de novo nos sonhos dela, com a diferença que atrás dessa parede aparece uma mulher muito bonita, loira. Maura não era loira. Uma mulher loira, muito bonita, muito elegante, boca vermelha, né? Uma mulher assim, como se fosse uma estrela de cinema, assim, né? Eu que estou usando as minhas palavras, mas é como se ela estivesse querendo dizer isso, né? Maura se sentia mesmo assim, como uma pessoa, né? Esse período dela no Rio, inclusive, que ela gasta o dinheiro dela todo, né? Ela se veste como uma estrela, né? Ela mesma conta isso. A narradora conta isso, a narradora, a autora, né? Então, essa parede de vidro acompanha a vida dela, parece que praticamente todo, né? Bom, nós não temos muito tempo mais para falar de Hospício é Deus, né? Eu ficaria aqui 2 horas falando dele, né? Porque esse é um livro que é intenso demais, sabe? É vital demais. E ele traz um certo excesso inquietante, sabe? Que coloca o leitor ali também junto com essa mulher, né? A gente fica ali, às vezes, meio que deslocado, às vezes a gente fica fã dela, às vezes a gente abomina essa narradora pelas coisas que ela faz, sabe? É muito interessante. O segundo livro dela, que é O Sofredor de Ver, né? É o livro de contos e contém 12 contos e também é fortemente marcado pelas experiências dela nos sanatórios, né? A função do corpo é um elemento constitutivo do discurso aqui também, como percorre também todo o diário, né? A construção da memória vai se fazendo através do corpo feminino de Maura, né? E de outras mulheres que a cercam, né? Às vezes como personagem secundária, aliás, quase sempre como personagens secundárias, né? Porque é ela que é a estrela, né? Ela chega a falar num determinado ponto assim: acho-me jovem e bonita, chamo a atenção de todos para mim. Exponho as pernas bronzeadas pelo sol da praia, solto os cabelos e rio alto. Essa é uma citação simplesinha, tá? Mas a questão do corpo está ali implícita todo o tempo, sem precisar ela verbalizar isso, né? Tem um dos contos que se chama Espiral Ascendente, né? Desse livro, Sofredor de Ver, que ela escreveu, inclusive, quando ela estava no sanatório. Tem vários contos aqui que ela escreveu quando ela estava no sanatório também, tá? E que depois são compilados e editados nesse livro. Chama Espiral Ascendente, né? Em que a narradora ela vai com algumas enfermeiras, né? Algumas guardas e com uma médica. Elas vão passear numa cachoeira, né? E lá essa mulher se joga, né? Ela mesma fala assim: eu vou dar uma de doida, né? Isso é uma coisa assim, né? Que traz toda essa ambiguidade, né? Que eu já falei aqui do livro dela, né? Uma coisa assim que a gente fica meio desnorteada, porque em muitas coisas que ela conta, muitos fatos da narrativa dela, ela diz assim: essa guarda tá achando que eu sou louca, pois eu vou dar uma de louca mesmo, eu vou fazer uma coisa aqui e vou dar uma de louca mesmo. E aí ela faz uma coisa assim surpreendente, né? E que acaba tendo que ser presa ali, né? Segurada por várias guardas, e aí eles acabam levando-a para o quarto forte, dá injeção para ela dormir, etc, 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 né?
Ela, tipo assim, ela dá uma de doida, né? Essa ambiguidade que deixa a gente meio desconcertada, né? E nesse espiral ascendente ela faz isso, ela entra na cachoeira e ela fala que ela vai causar espanto, é isso que ela quer. Tira a roupa, deixa a roupa descer na correnteza e fica ali nua, né? Todo mundo olhando para ela, inclusive ela correndo perigo, porque ela podia cair na correnteza ali, né? E aí a hora que ela quer, que ela bem entende, ela sai de lá, porque ninguém se atreve a ir lá buscar. Aí ela sai, né? E ela diz assim, mitologicamente eu saí da cachoeira, entende? Claro que ela vai parar no quarto forte também, essa personagem, né? Bem, nesse livro aqui, O Sofredor de Ver, a Maura, foi o último livro dela, né? E aqui, a partir da metade, mais ou menos, dos contos, ela começa a se descolar um pouco desse tom confessional, né? Que atravessa o Hospício é Deus, né? Então, até a metade, o tom é o mesmo, são contos, são narrativas de vivências no hospício, nos hospícios, né, nos sanatórios. E a partir da metade, mais ou menos, parece que ela vai se deslocando desse tom confessional, né? E tem conto, inclusive, em terceira pessoa, ou mesmo quando o conto é em primeira pessoa, a gente vê que já tem um diferencial, né, das outras narrativas dela. A gente não sabe se ela, a partir dali, ela escreveria um outro livro em que ela adotaria alguma outra estratégia, né, nesse sentido. A gente não sabe disso porque ela não escreveu mais, né? Nos bastidores circula uma história de que ela teria escrito um outro livro, que seria o Diário 2, né? E ninguém sabe onde foram parar esses originais, né? Alguns dizem que o editor dela esqueceu esses originais num táxi, mas ela conta para Margarida Outram, uma jornalista do Globo, que esses originais sumiram quando ela estava numa penitenciária, né? Porque ela esteve presa, ela matou uma mulher num dos sanatórios e ela esteve presa. Mas o Globo foi atrás desse diretor da penitenciária, ele disse que esse diário nunca esteve lá, que esse diário não existia, né? Mas Maura garante, inclusive, que alguns intelectuais leram esse diário. Bem, ela escrevia, né? Tem essas questões todas que eu falei aí, esses trechos que eu li que são muito pesados, né? Mas ela escreve coisas lindas, ou mesmo para se referir à morte, à loucura, né? Ela tem um jeito muito bonito de escrever isso, poético até, né? Alguns trechos são muito poéticos, né? Né, então, até nesse aspecto, né, formal aí da escrita mesmo dela, né, complementando aí o aspecto formal, até nisso aí tem essa coisa aí do entrelugar, né, do beirabismo aí, tem uma ambiguidade aí na escrita dela, mas que é muito interessante, né? Ela consegue ver a beleza também não existir, ela vê a morte, o horror da morte e a beleza não existir, né? E eu finalizo com uma frase dela, que está na página 92 de Hospício é Deus, na qual ela diz assim: hoje não é, mas existo desmesuradamente como janela aberta ao sol. Obrigada mais uma vez à Academia Mineira de Letras pela oportunidade de falar sobre Maura Lopes Cansado.